Está no ar o Noticidade com Simone Marqueto. Olá, boa noite. A quarta-feira amanheceu sem o transporte público em algumas cidades da região. Os moradores de Sorocaba foram pegos de surpresa. Tudo porque os trabalhadores do transporte coletivo aderiram à mobilização nacional para protestar contra o projeto de lei aprovado na semana passada em Brasília, legalizando a terceirização nas empresas. Não vai terceirizar nada! A decisão da participação dos motoristas do transporte coletivo pegou todo mundo de surpresa. Muita gente só soube a caminho do trabalho e o jeito foi ir caminhando, como mostram essas imagens na Avenida Independência, na zona industrial de Sorocaba. O trânsito nas avenidas da cidade também foi afetado. Durante a manhã, no terminal Santo Antônio, tudo vazio. As catracas foram fechadas e os funcionários avisavam sobre a paralisação para os usuários. Quem foi prejudicado teve de se apressar na caminhada. Tem que fazer uma caminhada forçada. Eu tenho que ir a pé mesmo. Indo para o trabalho? Não, eu vou na policlínica. O transporte coletivo nem saiu das garagens das empresas onde os trabalhadores fizeram a assembleia. No Parque das Águas, aproximadamente 3.000 funcionários das indústrias da cidade estavam em 60 ônibus fretados das empresas e foram levados para outra assembleia. Votaram contra o projeto da terceirização. Não concordam com a precarização do trabalho? Que discordam, por favor, se manifestem levantando as duas mãos. Vamos levantar as duas mãos. Vamos levantar. Os ônibus das empresas e também do transporte coletivo voltaram ao trabalho aproximadamente às 9 horas da manhã. O projeto de lei 4330 foi aprovado no último dia 8 na Câmara dos Deputados, em Brasília, e continua em tramitação no Senado Federal. A CUT é contra a terceirização, até por conta do que a gente vê na nossa categoria como metalúrgico, a discrepância que existe entre o trabalhador efetivo da empresa e o trabalhador terceirizado. Segundo os sindicalistas, os terceirizados recebem quase 25% a menos do que trabalhadores contratados diretamente. Outras manifestações nacionais estão programadas. Enquanto não mudar isso aí, não retirar esse projeto, vai ter mobilizações, pode ter greve geral e nós vamos até o fim com esse propósito que é de não deixar passar essa PL 4330. O prefeito de Sorocaba, Antônio Carlos Panunzio, disse que a Urbis foi surpreendida pela paralisação e lamentou os problemas sofridos pela população. Eu só lamento o seguinte, não se tira de ninguém o direito de reivindicar e até mesmo de greve. Greve é um direito garantido pelas leis brasileiras. Agora, lamento que eles não tenham tido o discernimento para avisar com antecedência a população, porque o efeito seria o mesmo. Em Votorantim, o transporte público também ficou parado até às 10 horas da manhã. Muitas pessoas agora em casa devem estar se perguntando, e amanhã como vai ser? Nós vamos conversar agora ao vivo com o Pedro Torres. Boa noite, Pedro. Qual é a resposta para essa pergunta? Amanhã, como deve ficar a situação para quem precisa do transporte público em Sorocaba e Votorantim? Boa noite, Simone. Boa noite a todos que acompanham a Noticidade. A possibilidade, inclusive, Simone, era de que uma outra paralisação acontecesse hoje, ocorresse hoje, mas não ocorreu, assim como não ocorrerá uma nova paralisação amanhã. Isso foi confirmado pelo sindicato agora há pouco, a nossa redação. Como você pode perceber, o movimento aqui é grande no terminal Santo Antônio, onde nós estamos ao vivo. Muitas pessoas que estão aqui nesse momento tiveram o transporte coletivo parado pela manhã e se prejudicaram, como é o caso da Vanessa, que está aqui ao meu lado. Vanessa, você veio a pé para o trabalho, quanto você teve que andar para chegar aqui perto do local onde você trabalha? Eu levei 45 minutos para chegar no meu trabalho. É chão? Isso, muito. Tem que gastar sola. Agora e para amanhã? O sindicato afirmou que não irá fazer essa nova paralisação, mas ainda está desconfiada? Um pouco, né? Nós ficamos um pouco, mas espero que se resolva tudo. Agora a volta é tranquila?
Sim. Então tá bom, bom retorno para você, muito obrigado, Vanessa. Como você pode perceber, Simone, o movimento, como eu disse, por enquanto é tranquilo. O sindicato confirmou essa não paralisação amanhã após várias assembleias que aconteceram durante a tarde. Segundo a Urbis, 384 ônibus são distribuídos para atender 109 linhas. A paralisação englobou ônibus fretados também. Dos intermunicipais que circulam em Sorocaba, foram afetados os que trafegam até Votorantim e Porto Feliz. O Sindicato dos Rodoviários de Sorocaba e região declarou que a paralisação não foi anunciada com antecedência por não se tratar de greve. Houve protesto durante a tarde nas rodovias e em instantes aqui no Noticidade nós vamos saber como é a situação de momento nas rodovias da região. Simone. Obrigada, Pedro. A gente volta a conversar. Olha, e entre os deputados a favor da terceirização está Jefferson Campos, do PSD, eleito pela região de Sorocaba. Nós entramos em contato e ele disse o seguinte. Abre aspas. Votei a favor do projeto da terceirização porque acredito que a atividade precisa ser regulamentada para proteger os trabalhadores em geral, já que a prática já existe e abrange um grande número de pessoas em todo o país. São 12,7 milhões de terceirizados que diariamente são prejudicados por não terem seus direitos respeitados. Acredito que os que são contra têm o direito de se manifestar, bem como aqueles que são a favor da medida. Fecha aspas. Vitor Lippe, do PSDB, é o outro deputado que votou a favor da terceirização, também eleito pela região de Sorocaba. Por meio de nota, ele disse, abre aspas, essa semana estamos avançando. Ontem o PSDB já conseguiu a aprovação da necessidade de concurso público para atividades em empresas públicas e de sociedade mista, bem como o aumento de direitos para os 12 milhões de trabalhadores já terceirizados no país. Sobre a manifestação, lamento que o fato traga tanto prejuízo a milhares de trabalhadores que precisam do transporte público. Fecha aspas. Ainda falando em manifestações, professores do estado foram às ruas hoje em Itapetininga em apoio à greve nacional dos educadores. Aproximadamente 100 pessoas se concentraram em frente à diretoria de ensino da cidade. A categoria está em greve desde o dia 13 de março. Entre as reivindicações estão o reajuste salarial e a reabertura de salas de aula. Foi condenado a 40 anos de prisão um homem suspeito de ter matado a tiros um casal em São Roque em outubro de 2013. Orani Lopes da Rocha era vizinho das vítimas. O filho dele também está preso e também deve ser julgado. O condenado era dono do imóvel em que as vítimas moravam, ou seja, a causa de toda a discussão que acabou em morte, cobrança da dívida de aluguel. Votorantim está com 1.230 casos de dengue confirmados. Hoje, a força-tarefa da Prefeitura cumpriu mandado em um comércio de sucatas no bairro Rio Acima. De lá, foram retirados 5 caminhões de lixo. Muita coisa, hein? E ainda falando em dengue, saltou para 42.363 o número de casos confirmados em Sorocaba. 15 pessoas morreram e outras 13 mortes estão sob investigação. Os números alarmantes foram divulgados agora há pouco pela Prefeitura. E para ampliar o tratamento aos pacientes, começou a funcionar hoje, na Zona Norte, o 2º centro de monitoramento da doença. A unidade fica dentro da Igreja dos Mórmons, na Avenida Itavuvu. A capacidade de atendimento é a mesma da unidade da Zona Leste, de 200 a 250 atendimentos por dia. A intenção dessa unidade na Zona Norte é trazer uma diminuição dos atendimentos na UPH da Zona Norte e em todas as UBSs e PA do Laranjeiras e todas as UBSs da região. No local há sempre 2 médicos, 2 enfermeiras, 4 técnicos em enfermagem, além de outros professores e alunos de enfermagem de universidades da cidade. Para fazer o monitoramento, que a gente chama, que é a consulta de triagem, as notificações de maneira adequada e mais rápida, e a Prefeitura entrou com a contratação de um número de funcionários menor do que o que seria necessário,
por conta dessa parceria, mas que vai fazer o que a gente chama de atendimento horizontal da unidade. São aqueles que virão diariamente. A nova unidade tem 15 leitos de hidratação, com capacidade para dobrar esse número, e é uma parceria da Prefeitura com a Igreja dos Mórmons, que se ofereceu voluntariamente para ceder não apenas o espaço, mas também a mão de obra de alguns fiéis, que vão ajudar no preenchimento das fichas e no atendimento inicial. De acolhimento para as pessoas que estão com sintomas, enfim, e fazer um acompanhamento delas também. Apenas não haverá atendimento aos domingos, quando a igreja tem atividades. O prefeito Antônio Carlos Panunzio esteve no local e visitou as instalações. Traz mais conforto, mais rapidez para as pessoas chegarem aqui, porque a Zona Norte ainda concentra o maior número de casos de dengue. A outra unidade de tratamento exclusiva para atendimento de pacientes com dengue começou a funcionar no início de março, junto à unidade pré-hospitalar da Zona Leste.